Dando continuidade à nossa discussão, é importante agora a gente discutir a política econômica de Bolsonaro e Guedes e como ela aprofundou as desigualdades que já existiam no Brasil. A política ultraliberal e neocolonial capitalista, que essa dupla Bolsonaro-Guedes vem implementando no Brasil hoje, ela aprofunda a desnacionalização da economia e a desindustrialização, e ainda agrava a exclusão e as desigualdades sociais no Brasil. Ou seja, quem é pobre fica cada vez mais pobre, quem é rico fica cada vez mais rico. E aqui é importante a gente fazer uma observação didática. Você, quando eu falo pobre e rico, a gente tem que... Vamos criar aqui uma imagem para a gente começar a entender. Porque tem gente que acha que porque tem um carrinho popular é rico. Quem acha que tem uma casinha acha que é rico. E quem não tem... Não é esse o parâmetro. Então, vamos estabelecer uma linha de corte aqui para vocês começarem a entender essa diferenciação de classes sociais no Brasil. Se você é pobre, se você é da classe explorada do Brasil, se você é da classe dos proletários, do proletariado brasileiro, você não ganha $1 bilhão por mês. Vamos fazer só esse recorte econômico, porque para a gente discutir classe social é importante a gente falar que não é só a questão econômica, tem a questão econômica, de origem, tem a questão social, tem a questão cultural e tem mais outros aspectos. Mas para a gente entender essa diferença quando eu falo de pobre e rico, hoje no Brasil, quem é pobre, quem é da classe dominada no sistema capitalista é a classe operária, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Esses tem a sua faixa de renda que varia muito, cada um tem um salário diferente, dependendo da profissão. Agora, para você entender, quando eu falo, e os ricos ficaram cada vez mais ricos no Brasil, eu estou falando, quando eu falo de ricos, eu estou falando das classes dominantes. Eu estou falando da burguesia capitalista. E só fazendo esse corte econômico, é o pessoal que fatura $1 bilhão para cima mensalmente. Ou seja, por mês o cara tem limpinho lá na conta dele mais de $1 bilhão caindo ali, mas é daí para cima, tá? Não é só isso não, esse daí são os membros das classes dominantes do Brasil, é a burguesia capitalista que a gente chama. E dentro da burguesia capitalista ainda tem aqueles que são mais dominantes ainda, que é a burguesia capitalista financeira e por aí vai. Entendeu? Vamos fazer só esse recorte econômico para a gente iniciar essa discussão de classes sociais aqui no nosso debate. Então, pobre, a classe dominada no Brasil, é uma coisa. Rico, a classe dominante do Brasil, é outra. É aquele pessoal que ganha mensalmente $1 bilhão para cima. Se você não ganha $1 bilhão todo mês na sua conta, você não é rico. Você é membro da classe operária, é membro do proletariado brasileiro. Você é só um trabalhador que ganha um pouquinho mais ou um pouquinho menos e faz parte da classe dominada pela burguesia capitalista, que é a classe dominante no nosso país. Então, quando a gente começa a falar de agravamento da exclusão no Brasil e das desigualdades, do agravamento das desigualdades no Brasil hoje, eu estou falando disso, tá? Então, feito esse recorte, a gente vai continuar agora. Então, assim, agrava, toda essa política econômica do Bolsonaro, a gente vê que ela agrava as desigualdades no Brasil de todas as formas, inclusive a desigualdade de gênero, penalizando enormemente a população negra e as etnias, e também as etnias indígenas, ou seja, toda a classe operária, toda a classe dominada no Brasil. Então, as reformas liberais capitalistas, a privatização, essa coisa toda que eles adoram, esses fascistas burgueses capitalistas adoram falar, tem que privatizar tudo, tem que acabar com isso daí. Então, essas reformas liberais capitalistas, fascistas,
né, promoveram a elevação da taxa de lucro e da exploração do trabalho no Brasil, né? No sistema financeiro brasileiro, né, os dois maiores bancos privados elevaram os seus lucros em 74% e 64% em um ano. Os dois maiores bancos do Brasil, né? Quais são os dois maiores bancos do Brasil? É o Bradesco e o Itaú. Entenderam? Então, quando a gente fala de classes dominantes, a gente está falando de banqueiro, dos grandes industriais e por aí vai, tá, gente? Né? Vamos se situar. Se você não é banqueiro, você não está na classe dominante, ok? Então tá. Então, cresceu o números nessa crise toda em que todo mundo está perdendo o emprego, está tendo seus pequenos negócios destruídos pela pandemia, né, sem ajuda nenhuma do governo. O que aconteceu? Né? No Brasil capitalista, onde a maioria da população está passando fome, está indo dormir no meio da rua, não tem o que comer, olha só o que o capitalismo faz com essa política de privatização e de corte de gastos públicos, né? Cresceu no Brasil capitalista o número de bilionários, hein? Justamente aqui, né? Onde há a segunda maior concentração de renda entre mais de 180 países no mundo. Olha só que vergonha para o nosso país. A riqueza produzida por todo mundo com o seu trabalho sendo roubada pelas classes dominantes capitalistas, pela burguesia capitalista, né? E aí a gente segue essa tragédia capitalista em que nós vivemos. Enquanto isso, são mais de 800 mil empresas, pequenas e microempresas quebradas. E o desemprego é recorde. Já passou dos 15 milhões de brasileiros sem trabalho, sem uma fonte de renda. E aí, no meio dessa realidade, o que acontece com o Brasil? O governo, que deveria estar cuidando de todos os brasileiros e brasileiras, todos, absolutamente todos, não de um pequeno grupinho aqui da elite capitalista, mas devia estar cuidando de todos os brasileiros. Sabe o que esse governo, né, e essa política econômica que o Bolsonaro e o Guedes estão implementando, estão botando em prática hoje no Brasil, fizeram? Eles pegaram, né, quietinho ali, né, na calada da noite, sem fazer muito estardalhaço, porque a imprensa brasileira, a mídia brasileira, ela não divulga, ela não vi nenhum jornalista fazendo editorial indignado com isso que eles fizeram na calada da noite, né? O partido da imprensa golpista, que também se beneficia e é parte desse esquema aí das classes dominantes, né? Ele ficou quietinho. E você sabe o que eles fizeram na calada da noite? Bolsonaro e o seu Guedes? Eles foram lá no cofre público do dinheiro de todo o povo brasileiro, que o governo guarda lá, tirou 1,2 trilhões de reais e colocou na mão dos banqueiros. É isso mesmo, gente. Vocês sabiam disso? Né? O Banco Central anunciou que 1,2 trilhões em recursos seriam dados para os bancos, não para o povo brasileiro. Para você, não. Para você que está vendo esse vídeo, não. Você não recebeu nem um tostão desse dinheiro. 1,2 trilhões de reais foram dados para os bancos, né? Você se lembra disso? Você viu isso acontecer? Isso foi, né, no meio do ano passado, mais ou menos, acho que foi já foi março, abril, maio, foi nessa época aí. Consulta aí as notícias, coloca aí, Banco Central anunciou 1,2 trilhões em recursos do governo para os bancos. Consulta aí, faz uma pesquisa aí agora e você vai ver que, assim, eu não estou inventando nada, eu estou falando o que aconteceu e você provavelmente não viu. Se o governo federal, que tem a obrigação de cuidar de todo o povo brasileiro, ao invés de dar esse dinheiro para os banqueiros, ele argumentava, não, vou dar o dinheiro para os banqueiros, para as classes dominantes do Brasil, né, para a classe dominante capitalista, eu vou dar esse dinheiro para esses banqueiros
para ele poder emprestar para o povo, para poder emprestar para o microempresário, para poder ajudar o povo. Pô, como é que é esse negócio? Essa não é a função do governo brasileiro, cuidar do povo? Como assim? Ele dá 1,2 trilhões de reais para banqueiro decidir se vai emprestar para nós aqui, trabalhadores e pequenos empresários e microempresários do Brasil. Eu sou um microempresário, eu tenho uma empresa, uma pequena loja, entendeu? E assim, você não tem dinheiro em banco para te ajudar não, tá? Você vai lá no Banco do Brasil, você vai na Caixa Econômica, você vai no Itaú, você vai no Bradesco, né, que são os dois maiores bancos do Brasil, vai lá pedir dinheiro emprestado para ver se tem. Esse 1,2 trilhões ficou aqui, ó, no bolsinho da burguesia capitalista e eles não estão nem aí para o povo. O povo brasileiro não vai ver a cor desse dinheiro. Agora imagina se o Brasil tivesse, né, um país governado, né, minimamente de forma civilizada, né, um governo democrático. Se o Brasil fosse um país democrático, em que as pessoas pudessem se candidatar livremente, né, para disputar qualquer cargo, né, eletivo no Brasil, né, isso daí não estaria acontecendo não, tá? Porque na última eleição, quem tinha chance de derrotar o projeto desses corruptos que deram um golpe de Estado contra a presidenta Dilma, uma presidenta honesta, né, não tinha nenhum crime, né, real contra ela, só tinha acusações, calúnias, difamação, fake news, né? Se tivesse essa liberdade para a gente ter uma eleição livre aqui no Brasil, a gente teria eleito outro presidente, que não esse louco fascista que está ocupando o governo hoje, né? Que é um governo de corruptos, né? De generais e militares corruptos, milicianos, bandidos da pior espécie, né? Se a gente tivesse eleito um governo minimamente civilizado, esse 1,2 trilhão de reais, né, teria sido distribuído pelo povo. Faz a conta aí, coloca na calculadora agora, 1,2 trilhões de reais e divide pelo número do povo brasileiro. Vamos colocar aqui de forma arredondada, 200 faz de quanto que, vamos supor que precisamente o Brasil tem hoje 220 milhões de brasileiros. Faz a conta aí, vai na sua calculadora agora e calcula. 1,2 trilhões dividido por 220 milhões de brasileiros. Você vai descobrir que se esse dinheiro tivesse sido pego pelo governo do Brasil e distribuído igualmente pelo povo brasileiro, cada cidadão brasileiro, cada trabalhadora e cada trabalhador brasileiro teria recebido mensalmente R$ 5.500 no ano passado, ao invés de ter recebido aquela miséria de R$ 600 e hoje está recebendo R$ 150 por mês de ajuda para a gente enfrentar essa pandemia. Olha que vergonha! Olha que vergonha! Esse dinheiro podia ter ido para o povo brasileiro, podia estar sustentando todo mundo bem para passar por essa pandemia. E hoje nós estamos nessa situação. Você podia estar recebendo por mês mais de R$ 5.000 se esse dinheiro não tivesse ido para banqueiro, para bandido, para parasita do Estado brasileiro. Que é isso que banqueiro é. O banqueiro, ele é um parasita da nossa sociedade. Ele é um parasita que fica absorvendo, ele fica roubando, ele fica puxando toda a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho para ele. Enquanto isso, a gente fica aqui, nesse sistema de trabalho, né, que é claramente uma escravidão assalariada. O capitalismo é isso, lembra? O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na escravidão assalariada. Se você vai lá, trabalha, se você produz R$100 de riqueza, o seu patrão fica com 90%, 95% da riqueza que você produziu. Você só fica com R$10. Entende? Você entende essa conta quando eu falo, né, que a burguesia rouba a riqueza que você produz? Faz as contas, estuda mais um pouquinho, vai estudar o que é a mais-valia, que você vai entender. Né? Se você produz R$100 de riqueza, a burguesia vai lá e te rouba 90, no mínimo, tá? No mínimo.
E é por isso que o seu salário é tão baixo. Seu salário podia ser muito maior se você vivesse num sistema mais civilizado, se você vivesse num sistema mais humano, se você vivesse num sistema socialista. Ok? Então, vamos continuar essa discussão, porque a nossa situação é catastrófica no Brasil. Então, é importante a gente, perceber que com tudo isso, cai a renda do trabalho e a inflação em alta atinge sobretudo nós, o povo brasileiro, a classe explorada, a classe dominada do sistema capitalista que está em vigor aqui no Brasil. Então, com a caristia, como que ela atinge? Atinge com o aumento do preço dos alimentos, que a gente pode chamar de a caristia dos alimentos. Você já foi no supermercado? O seu salário hoje dá para comprar a mesma coisa que dava para comprar na época do presidente Lula? Da época da presidenta Dilma Rousseff? Então, foram os dois únicos presidentes honestos que esse país teve. E aí todos os corruptos do Brasil foram lá e retiraram eles, Os corruptos se juntaram e acusavam eles de fazer o que eles fazem, na verdade, no seu dia a dia, que a burguesia faz, no seu dia a dia. E hoje o que você tem? Os alimentos que você comprava ficaram mais caros. Vai ver o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do queijo, o preço da manteiga, o preço das coisas que você precisa para você viver, que todo mundo precisa para viver, o nosso dia a dia. Vai ver o preço do seu aluguel, quanto é que está? Subiu, não subiu? Então, na época do Lula e da Dilma, a gente quase não ouvia falar disso, eram pequenos reajustes ali, considerando só a inflação. Agora está essa bandalheira aí. O transporte, vai ver quanto é que está custando o preço dos transportes, os transportes públicos. Vai ver quanto é que está custando a energia elétrica. Na época do governo Lula e da presidenta Dilma, a energia elétrica subia de tempos em tempos, só para dar um ajustezinho ali. Na época da presidenta Dilma, a energia elétrica chegou a cair de preço, o preço da energia baixou. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, desses 500 anos de Brasil que a gente tem aqui. Agora, a energia elétrica sobe todo mês. Às vezes sobe mais de uma vez por mês, sem contar bandeira vermelha, bandeira laranja e por aí vai embora, entendeu? É por isso que o seu salário não está dando para mais nada. E o preço do gás? Vou falar do preço do gás. Eu fui comprar gás aqui para casa esses dias, o gás já está beirando R$100. R$100. Na época do Lula e da Dilma, o gás não chegava a R$50, cara. Entendeu, amiga, amigo? A situação a que você está submetido, e o gás sobe todo dia, porque o gás agora, a política econômica do governo federal, que controla essas coisas, liberou o presidente da Petrobras para atrelar o preço dos combustíveis e do gás ao dólar. Olha só, atrelou a uma moeda estrangeira lá nos Estados Unidos, que ajudou a dar o golpe de Estado que tirou a presidenta Dilma em 2016, E aí agora a gasolina deu uma flutuaçãozinha no preço do dólar, a gasolina sobe. O gás sobe, o seu gás de cozinha sobe. E não baixa não, tá? Não tem flutuação não, ele só sobe. Só sobe. E o seu salário sobe na mesma proporção? O seu salário está atrelado ao preço do dólar também? O seu salário tem as oscilações para cima? Não tem. E a gasolina? E a gasolina, que na época do governo Lula, da presidenta Dilma, a gasolina não chegava a R$3, estava abaixo de R$3 mais ou menos, Agora está quanto a gasolina? Cadê aquele pessoalzinho, aquela classe média indignada, falando que o preço da gasolina está subindo? Lembra aquela mulher histérica que estava no posto de gasolina, aquele cara deslocado que estava lá no posto de gasolina, gritando, indignado, porque a gasolina foi para R$2,55. Olha só o tamanho do calote que você, povo brasileiro, tomou com esse golpe de Estado, que esses generais corruptos que estavam por trás de tudo ali, que a classe dominante que controla esses generais corruptos, a burguesia capitalista, lembra que eu falei? A classe dominante é que controla os generais corruptos que controlavam todo o processo de articulação daqueles corruptos que se uniram e dos idiotas que seguiram ele também, para derrubar a presidenta Dilma e trazer você para a situação que você está vivendo agora.
toda essa dificuldade que você está vivendo agora. Então essa tragédia social, ela está estampada nas ruas. Nas ruas, a gente não via, né, aqui na capital do estado do Espírito Santo, Vitória, você não via mais gente nas ruas, morando nas ruas, durante o governo Lula e Dilma, principalmente durante o governo Dilma. Né? Não tinha mais isso, as pessoas tinham assistência para conseguir organizar a sua vida, para trabalhar e ganhar o seu próprio sustento. Na época do governo Dilma e do governo Lula, você trabalhava e você pagava a sua casa, você pagava a sua comida, você pagava o seu lazer, o seu estudo, né? Você não precisava de auxílio de ninguém para nada. Não. Por quê? Porque o governo federal geria a economia de tal forma a permitir que você, com o seu trabalho, né, conseguisse tudo que você quer. Não tem nenhum Deus que te deu, né, a prosperidade que você tinha na época do governo Lula e Dilma, não, tá? Religião aqui não pinta, não. Pinta aqui é a realidade materialista dos fatos. E você só tinha uma condição de vida melhor, por quê? Porque existia um governo federal civilizado, democrático, que respeitava o povo brasileiro. Entendeu agora? Por que agora não adianta você trabalhar, dizer que você é o foda, por quê? Porque tem uma política do Estado burguês brasileiro, do Estado capitalista brasileiro, que te impede, entendeu? Mesmo com o seu trabalho, com o seu suor, você pode trabalhar 10, 12 horas por dia, que você vai continuar percebendo que sua vida não vai para frente. É por causa disso, né? Então é importante a gente pegar e discutir essas coisas, né? Deixar claro, né? Numa linguagem simples, para a gente aprofundar essas questões. Né? Mais da metade da nação brasileira, né? 116,8 milhões de brasileiros e brasileiras vive em insegurança alimentar hoje. Vive com insegurança alimentar hoje. E mais de 20 milhões de brasileiros estão passando fome hoje por causa da política econômica de Bolsonaro e de Guedes, da política econômica desses dois serviçais das classes dominantes brasileiras, do capitalismo brasileiro. Isso é o capitalismo. Isso que você está sentindo de dificuldade na sua vida é o capitalismo. Entendeu? Então é importante a gente discutir esses aspectos. Né? E tem mais coisa também, fora isso. Olha o que está acontecendo com a Amazônia. A gente tinha, no final do governo Dilma ali, o governo Lula, o governo Dilma, se organizou aquilo ali. A Amazônia estava sendo protegida. Era possível você ter desenvolvimento econômico na Amazônia, você podia ocupar a floresta, mas de forma equilibrada. A lei era respeitada. Você não acabou aquele negócio de sair chegando, tocando fogo em tudo e ocupando e matando toda aquela biodiversidade, matando toda a vida que existia naquelas matas ali, que podiam retornar na forma de riqueza para o Brasil. Você tinha uma situação que estava começando a caminhar para um equilíbrio ali, para uma ocupação mais assim, civilizada, que respeite a vida, né, daquela floresta, daquela região. A Amazônia é brasileira. Tá? Que é importante a gente falar isso. A Amazônia é do povo brasileiro. Não me venha aqui o senhor Macron, presidentezinho de França, Estados Unidos, Canadá, Europa, seja lá o que for, dizer o que o Brasil tem que fazer com a Amazônia, não, tá? Não me venha aqui dizer, igual lá nos livros didáticos do Estado terrorista de Israel, né, como eles colocam lá, e dos Estados Unidos, eles colocam a Amazônia como se já fosse uma reserva mundial. Que ela, nos livros didáticos de algumas escolas lá, a Amazônia já consta como não sendo do Brasil mais, tá? Então abre o olho, tá? Porque Bolsonaro, ele trabalha para essa gente aí dos Estados Unidos, de Israel. Né? Qualquer coisinha ele chama aquelas tropas de assassinos de Israel para vir aqui no Brasil. Né? Lembra que Israel é uma teocracia judaica. Então aquilo ali é um Estado fundamentalista judaico. Então toma cuidado com isso. E os Estados Unidos da prática, se você for ver, é uma teocracia judaico-cristã. Né? Então, cuidado. Quando a gente fala da Amazônia, a gente está defendendo a Amazônia, que ninguém quer a Amazônia intocável. A gente quer a Amazônia sob o controle do povo brasileiro, se desenvolvendo e a gente descobrindo as riquezas que tem dentro daquela mata para o povo brasileiro, primeiro.
né? E aí depois a gente vai ao resto. Então, assim, a devastação que está acontecendo ali só tem um nome a dizer: criminosa. O que estão fazendo ali, esses corruptos que estão no governo Bolsonaro, o Bolsonaro, né, e esses generais corruptos que estão ali a serviço das classes dominantes brasileiras, aquilo ali é um crime. É um crime perpetrado por bandidos da pior espécie, né, corruptos de todo tipo. Né? Agora, olha só os povos indígenas que estão ali, né, os povos originários, né, que ainda estão lá. Estão lá desde milhares de anos, chegaram aqui no continente americano milhares de anos, muito antes dos europeus, né, muito antes de qualquer um. Né, vieram ali pelo Estreito de Bering, desceram ali por onde hoje é o Alasca, o Canadá, e se espalharam por todo o continente americano. Esses povos indígenas, né, eles estão sofrendo ataques de bandos armados, miliciano, né, garimpeiro, bandido, que não respeita nada, só quer chegar ali igual um parasita, destruir tudo, catar a riqueza que ele encontrar e ir embora, e deixar a floresta contaminada por mercúrio, contaminada por óleo, por tudo que você puder imaginar. E esses bandidos, né, armados, estão invadindo, né, as terras desses povos, né, as regiões que foram reservadas para que essas populações pudessem continuar com o seu meio de vida. É uma situação terrível que está acontecendo no Brasil hoje. E é por isso que o Brasil hoje é um país completamente desmoralizado no mundo. E por essa e muito mais, né? A forma como ele trata as mulheres e por aí vai. O governo atual, né, do Brasil, ele opera o desmonte da legislação ambiental e dos órgãos de fiscalização, né, e no meio disso tudo ainda o ministro do Meio Ambiente, lembra? O ministro do Meio Ambiente, que devia que endurecer, tinha que, né, partir por tudo ou nada, você lembra daquele doido varrido? Então, ele caiu, o ministro do Meio Ambiente caiu sob uma acusação de corrupção. É a partezinha da corrupção que conseguiram ver, né? E ele caiu por causa disso. Caiu porque era um corrupto podre, um parasita do nosso país. Então, gente, o Brasil, ele continua nessa dinâmica, ele continua se isolando internacionalmente, né, mostrando que não tem a menor condição de viver num mundo civilizado que respeite os direitos humanos, que respeite o direito de todas as pessoas. Né? Então ele se isola internacionalmente, está completamente desmoralizado. Ninguém quer receber Bolsonaro. Entendeu? Falou que é do governo brasileiro, é tratado como um desprezo. Né? E nessa realidade, o Brasil ele ainda adota uma política externa de um país pária, um país que está completamente desmoralizado no mundo. E para piorar a situação, olha a situação da educação que a gente está vivendo aqui no Brasil, a situação da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia, e as instituições de fomento e os institutos de pesquisa e desenvolvimento do conhecimento científico no Brasil, eles estão sofrendo com um processo de desarticulação e de estrangulamento financeiro. Olha as universidades como é que estão, aí toda hora chega uma notícia ruim, universidade pública federal, que é a joia do povo brasileiro, do conhecimento, do melhor conhecimento que o povo brasileiro desenvolveu até hoje, sendo destruída por um governo fundamentalista cristão, de um governo de fanáticos religiosos, de gente que se baseia num maluco lá, astrólogo, um tal de Olavo, não sei das quantas lá, entendeu? Que é um astrólogo que hoje, né, influencia o governo brasileiro. Olha que loucura, olha que loucura. Um governo que deveria estar baseando suas ações no conhecimento científico, no conhecimento que pode ser conferido ali, checado por todo mundo. Não. Hoje o governo brasileiro se baseia no fundamentalismo judaico-cristão, no fanatismo religioso cristão da pior espécie. Né? Já pode até ser caracterizado como um governo teocrático judaico-cristão e por aí vai embora. Né? Um troço horroroso. Né? Jesus acima de tudo, pátria, Deus, família, essa loucura que essa gente adora vomitar nos nossos ouvidos quase todo dia. E ainda vem querer discutir essa loucura. Não, nem perco meu tempo discutindo com gente doida desse tipo. Né?
Porque o resultado prático a gente está vendo aí, né? O Brasil sendo destruído. E mesmo assim, demonstrando, né, esses institutos que estão sendo sucateados, tendo suas verbas cortadas, mesmo assim eles ainda vêm de uma forma heróica, né, esses institutos de pesquisa e desenvolvimento, institutos onde a ciência é colocada na prática, vem demonstrando uma enorme qualidade essa que foi alcançada, né, em última instância ali no governo Lula e Dilma, mas que veio sendo construída ao longo de toda a história do Brasil, né? Então, essa qualidade alcançada, onde eles desenvolveram rapidamente, no processo da pandemia atual, processos de sequenciamento genético precoce do novo coronavírus, que ajudou a descobrir quais as variantes que estavam assim. Mesmo assim, hein, a qualidade dos nossos cientistas conseguiu produzir esses resultados, garantindo as condições básicas para a obtenção de vacinas nacionais. Né? Algumas dessas iniciativas sem incluir qualquer importação de tecnologia estrangeira, né? Importação, né, de tecnologia. O Brasil hoje, se tivesse continuado com a política de estímulo ao conhecimento científico, que vinha sendo cada vez melhorada nos governos Lula e Dilma, o Brasil hoje já teria desenvolvido a sua própria vacina. Mas não, você vê esse governo, né, de loucos, de corruptos, de parasitas, né, que a gente tem hoje, né, fazendo chacota com a vacina, né, ridicularizando, né, o Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz, e por aí vai. Então a situação é de caos, e para resolver esse caos nós precisamos remover o que está causando o caos, que são esses militares corruptos que botaram o Bolsonaro lá, né, e remover esse governo, né, Bolsonaro-Mourão, né, que está hoje, né, desempenhando esse papel da ditadura capitalista, fascista, na minha opinião, judaico-cristã, né, que está aí, fundamentalistas religiosos, né, usando o Estado brasileiro, que deveria ser laico, para o benefício próprio e de uma pequena minoria lá das classes dominantes da burguesia capitalista financeira nacional e internacional. Ok, gente? Então eu vou parar por aqui, né? Já deu mais de 30 minutos de vídeo. Então, se você aguentou até aqui, eu peço a você agora que você curta o nosso vídeo aqui, se inscreva aqui no nosso canal e depois, se você quiser continuar mais tarde, outro dia, a seguir o nosso debate aqui, né? Clica aqui nesse card aqui que você vai continuar vendo, né, as discussões que nós vamos continuar fazendo. No próximo vídeo, a gente deve discutir, né, o crescente isolamento que o Bolsonaro vem tendo, né, e Bolsonaro ele manobra em busca de se manter no poder de qualquer forma. Então é isso aí, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.